Pessoal, uma boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Então, vamos estar iniciando nossa aula de hoje. Está gravando. Vamos estar iniciando nossa aula de hoje. Semana passada nós realizamos uma revisão geral com todos os conteúdos que nós tínhamos já estudado de uma forma mais detalhada. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre lesões e o tipo de lesões nas modalidades esportivas. E o material que nós vamos utilizar hoje é esse material que você já tem da própria instituição, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro slide fala sobre análise e controle de sobrecarga em relação às modalidades esportivas e lesões. Em todas as modalidades esportivas, existem diversas estruturas do aparelho locomotor. E toda essa estrutura está sujeita ao quê? Ela está sujeita a lesões. E quando existem essas lesões, quando essas lesões acontecem, o que é que acarreta? O treinamento ele é interrompido. Ele é o quê? Quebrado, ele é cortado. Para quê? Para que o atleta ele possa ser o quê? Tratado. Dentre isso, além da diminuição do treinamento, existe o quê? Uma piora no rendimento da modalidade. Por quê? Porque já que aconteceu uma lesão, o atleta saiu para que possa ser recuperado, independente do treinamento ou da lesão que acometeu, ele vai ter que sair. E isso vai piorar no rendimento dele, por conta da recuperação. Vai passar um tempo na recuperação para depois começar novamente o treinamento, tá certo? Porém, a lesão ela depende de alguns fatores. E que fatores são esses? Dentre eles estão a característica da modalidade. Para cada modalidade, existem lesões que acometem mais, são mais específicas para aquelas modalidades. Quando nós vamos analisar, exemplo, a modalidade coletiva esportiva do handball, quais são as estruturas que mais são solicitadas de forma mecânica e qual a estrutura mais envolvida nessa modalidade? Para cada posição existe uma estrutura mais solicitada. Com certeza todos vão utilizar mais joelho, tornozelo, então consequentemente existe uma incidência maior em lesões em joelho e tornozelo, mas o ombro também está muito envolvido nisso. E quando nós vamos analisar um atleta que é um atleta de maior velocidade ou um atleta que ele está focado mais em relação à defesa, ele tem características mais defensivas, para cada um desses atletas existem lesões de forma diferente. Exemplo, se vamos analisar um ponta, esquerda ou direita. O ponta esquerda, se ele for destro, geralmente a perna de impulso dele é a esquerda. Então, a incidência ou a probabilidade dele ter lesão no joelho esquerdo e tornozelo esquerdo é muito maior do que o joelho direito e o tornozelo direito, porque a perna de impulso dele é a esquerda. Quando vamos analisar o ponta direito e se ele for canhoto, então a perna de impulsão dele é a direita. Então, consequentemente, joelho direito e tornozelo direito estão mais... A incidência de lesão é muito maior em comparação à esquerda, aquele que ele não é utilizado. Porém, para que as lesões aconteçam, existem alguns elementos que são comuns a essa lesão. A magnitude da carga aplicada no movimento, a frequência da carga aplicada ao longo da prática dessa modalidade. O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala em magnitude da carga aplicada no movimento, a gente fala isso em relação à força, à pressão, o quanto de intensidade
está sendo aplicada naquela articulação ou no músculo durante aquele movimento. Quando eu falar em magnitude, estou falando relacionado à intensidade. Frequência é quantas vezes essa intensidade está acontecendo. A frequência da carga aplicada. E quando a gente fala do volume total, vamos falar de intensidade, de frequência e o que eles dois estão acarretando naquela prática esportiva. Vejam aqui esse gráfico. Probabilidade de lesão. Tá vendo a setinha no eixo Y, que está para cima, está subindo. Magnitude de quê? Da carga. Da carga. Então a carga está o quê? Alta, lá em cima. E a frequência dessa carga? Vê quanto tempo ela está demorando. Então existe uma grande probabilidade de lesão. Se a magnitude dessa carga ela estivesse mais ou menos aqui, onde tem essa letra E de magnitude, com certeza a probabilidade de lesão seria menor. Ou se a frequência dessa carga, tá vendo a seta, a linha onde está indo, em vez de ela estivesse aqui no final, ela estivesse aqui chegando na letra C. Então, se estivesse na letra E, na letra C aqui, com certeza existiria o quê? Uma menor probabilidade de lesão. Por quê? Porque a intensidade ela não está alta e a frequência dessa carga ela também não está alta. Então, para cada modalidade, nós precisamos dosar qual melhor seria a intensidade e frequência. A gente chama isso de dose-resposta. Se a dose ela foi muito alta e o indivíduo não consegue suportar essa dose, a resposta dessa dose não será benéfica. Então, a resposta da dose ela depende muito da intensidade, da frequência e do volume que, enquanto treinador profissional de educação física, está aplicando numa determinada modalidade. Aqui já mostra outro gráfico, e se vocês conseguem observar, quando vocês olharem aí o slide de vocês. Um dos esportes hoje que mais cresce, tem bastante lesão, é o esporte da corrida, por N fatores. E dentre eles, um dos fatores que mais digamos que mais influencia nessas lesões é a falta de um profissional, principalmente em relação ao volume de treinamento que grandes corredores amadores têm, que eles acreditam que quanto maior o volume, melhor será para eles. E isso, consequentemente, gera o quê? Lesões. Tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de lesões que nós conseguimos observar? Aguda ou traumática. As lesões agudas também são conhecidas como lesões traumáticas. São aquelas nas quais a magnitude da força aplicada ela é tão alta que com apenas uma aplicação dessa força, dessa intensidade, ela pode gerar o quê? Uma lesão. Onde a magnitude, a intensidade dessa força, ela vai ultrapassar o quê? O limite, a capacidade tolerada do tecido, causando o quê? Uma lesão. Então vamos lá. Além dessa intensidade ser muito alta, a frequência dessa carga aplicada ao longo da prática de modalidade esportiva é uma carga única. Então, o que é uma lesão de tipo aguda? É quando a intensidade dela é alta e não existe uma frequência. Aconteceu apenas aquela carga e aconteceu o quê? Uma lesão. Carga de alta magnitude supera a capacidade do tecido biológico de quê? De suportá-la. Aqui embaixo traz alguns exemplos sobre acidentes como uma queda de grande altura, lesões por avulsão, principalmente nutrissoral. Então, essas lesões agudas, traumáticas, estão relacionadas com pancada. Relacionada muito mais à contusão. E quando a gente vai olhar qual é o significado de contusão, ela é caracterizada por uma lesão aguda ou traumática, exercida sobre uma região do corpo
Então, um tipo de lesão aguda traumática é a contusão. Existem vários tipos de contusão. Vários. E uma das contusões que mais acontece relacionada ao esporte é o hematoma muscular. O que acontece? O que é que gera? Essa alta carga, essa alta intensidade. E esse hematoma muscular ele ocorre devido a lesões musculares, podendo apresentar nódulos no local onde aconteceu a lesão. Diante disso, pode vir gerar o quê? Câimbras, rigidez e uma dor muito forte nessa região. Essa é a contusão que mais acontece relacionado no esporte do tipo contusão. Nós vamos ver outros tipos ainda. Passando. Pronto. Vamos para tipo de lesões crônicas ou por esforço repetitivo. Isso aqui está relacionado mais aos LER, né? Já ouvi falar sobre DORT e LER. Pronto, o LER são lesões por esforço repetitivo. Por quê? Porque é uma forma crônica. A magnitude da carga, a intensidade da carga aplicada no movimento, geralmente ela é baixa ou moderada. E a frequência dessa carga aplicada ao longo da prática, ela é o quê? É muito alta. Então existe o quê? Uma intensidade ela é baixa, porém faz muito tempo que essa intensidade ela é aplicada numa determinada modalidade, num determinado movimento, e o corpo, consequentemente, o que não aguenta e gera o que? Uma lesão. Por quê? Pelo estresse acumulativo que o tecido biológico ele sofre. Então, existem vários tipos de lesões que são mais comuns em relação ao LER, né? Que é lesões por esforço repetitivo. E dentre elas existe o que? A